esqueceu da promessa. Ele está pedindo, Senhor, age. No grego e no latim, essa palavra está revelada como agir. Lembrar é agir. Então o que ele está falando? Age, meu Senhor, segundo a promessa. Manifesta a tua mão segundo a promessa que o Senhor fez a mim. E ele orou dessa forma. E quando ele ora dessa forma, os céus têm que responder. Outra coisa que nós aprendemos nesse jejum de Josafá, diga assim: ele não orou sozinho. Ele não orou sozinho. Às vezes a gente quer dar uma de individual dessas músicas, em algumas músicas. Algumas é amparada pela Bíblia, mas outras não. Josafá sabia que na unidade haveria uma liberalidade dos céus, porque Deus gosta da unidade. Deus gosta da obediência, como foi falado aqui pela pastora. Então o que Josafá fala? A palavra do Senhor nos fala o seguinte: o que a Bíblia diz em Mateus 18? Vai falar o seguinte: se duas ou três pessoas concordar na terra a respeito de alguma coisa, o que vai acontecer? Será o que já foi concordado no céu. Haverá um poder liberado na unidade, na concordância, para que o reino dos céus haja. Se ele está falando que haverá essa liberação no reino espiritual entre duas ou três pessoas que se reúnem, imagine o número de pessoas que Josafá levou para dentro da igreja. Imagine agora uma multidão, todo mundo ali, mesma visão, mesmo propósito, mesmo ideal, uma reunião com uma visão só, uma reunião com um propósito só. Muitas pessoas orando, mas era uma só oração, muitas vozes, mas um só propósito, um clamor, um só alvo na oração de todo mundo. Isso repercutiu de uma forma muito grande. E Josafá parece que sabia desse versículo em Mateus, e ele então convoca todo mundo para orar. E para onde ele vai? Para a igreja. Ele não orou em casa, ele não orou ao monte. E naquela época já tinha costume de alguns sacrificar para o monte. Mas aqui ele reuniu todo mundo, porque a vitória que seria dada para Josafá, todo o povo ia disputar. Tem vitória que é o seu marido que ganha, mas a família toda disputa. Tem vitória que quando vem para a sua igreja, é todos os membros que é abençoado. Tem conquista que vem para a empresa, mas os funcionários são abençoados. Então ela se estende. E é preciso nós entendermos isso. Então nós vamos orar. E dentro dessa unidade, ele convoca o povo. Imagine, todo mundo jejuando, todo mundo com propósito de jejum. E quando ele proclama o jejum, ele entende o seguinte: eu não posso deixar esse povo jejuar sem estar ligado. Eu não posso chamar esse povo simplesmente para jejuar e eles ficarem dispersos. Porque se eu mandasse uma mensagem hoje aqui, lá para o grupo: irmãos, cara, vamos fazer um propósito de jejum todo mundo, e cada um jejuar na sua casa. Eu não sei se você está ligado, eu não sei se você vai estar preso no espírito, eu não sei como vai ser o seu comportamento. O que Josafá faz? Chama todo mundo para a igreja, uma convocação. Ele convocou o jejum, proclamou o jejum, porém ele falou: o local é a igreja, é lá que nós vamos nos reunir, porque vamos orar junto, vamos humilhar junto, vamos buscar junto, e nós vamos reconhecer Deus juntamente. Então todo mundo vai orar. Imagine, a gente fala então: irmão, vamos se ajoelhar para orar. Aí você não ajoelha, mas nós estamos dentro da igreja, então você vai perceber quem está, quem não está. Irmão, vamos todo mundo orar. E meia dúzia não ora. Josafá convocou para que tudo que ele fizer, toda a congregação vai fazer. Glória a Deus. Vamos todos para a igreja. Foram todas para a igreja. Vamos todos se ajoelhar. Todos se ajoelharam. Vamos todos nos humilhar. Todos se humilharam. Porque quando Josafá está orando, dizendo: Senhor, em nós não há força contra essa grande multidão, o povo está, é verdade, Senhor. Os inimigos são muito grandes, nós não podemos contra eles. Se perecer o rei, a gente também perece, a nossa família perece. E ele começa então a orar, e o povo está acompanhando na oração.
oração e está simplesmente concordando com a oração, mas o nível de oração de Josafá vai mudando, porque na mesma hora que ele está falando com Deus, a hora da humilhação, ele começa a mudar o nível da oração, e ele começa a entrar simplesmente no que Deus prometeu. E quando ele começa a entrar no que Deus prometeu, ele começa a falar assim: o Senhor nos falou que isso seria assim. E agora ele começa no campo profético de falar: Senhor, o Senhor nos deu, então eles não podem tomar o que é nosso. Ele começa a usar autoridade, e ele começa então a lembrar ao Senhor para que aquilo tinha que acontecer, a manifestação de Deus, abater o inimigo, para que eles pudessem voltar e a vitória, a bênção continuar com Josafá e o povo do Senhor dos Exércitos. E dentro disso, nós aprendemos que há várias passagens da Bíblia que Deus mandava os reis reunir o povo, reunir, sabe, toda a congregação para uma visão, para um propósito, para um mover, e Deus se alegrava disso e Deus agia. Então esse jejum, ele tem que ser acompanhado de humilhação, ele tem que ser acompanhado de busca. Você não pode ficar disperso, você tem que orar, porque você está lidando com potestade. Há algo no sobrenatural que está impedindo, que está te amedrontando, tirando a tua paz, ameaçando você. Isso é no campo espiritual. Então você vai estar entrando nesse campo espiritual, e você não vai lutar com um demônio só. São 3 demônios poderosos que se reuniram para que, com a grande multidão, para combater a Josafá. Então a gente tem que entender, irmãos, que quando você começa a entrar no sobrenatural, a tua vida de vigilância tem que dobrar. Você tem que estar atento a tudo e a todos, porque senão você vai estar disperso em um propósito espiritual, e aí você não vai entender o nível do propósito. Porque se você entrou no período de jejum para combater castas de demônio, você acha que o diabo vai ficar sentado aplaudindo você? Você acha que ele vai simplesmente recuar, fugir, correr? Muito pelo contrário, ele vai bombardear você, ele vai atacar você, porque existe um período. Olha o que Tiago falou: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, repita comigo a palavra, tempo, espaço de tempo entre a tua oração e a vitória concretizada. O diabo sabe que a tua oração alcançou o céu está se movimentando, já está acontecendo uma batalha espiritual, mas o diabo está aqui na terra tentando fazer você duvidar, você desistir, você parar, você desacreditar, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você duvidar, para tudo. Se você não continuar acreditando, aquilo que foi liberado para chegar até você, ao congelamento, não continua trabalhando. O mover para, o mover cessa, porque ele está tentando parar você. Lembra de Daniel jejuando e orando, mas quando Deus mandou o anjo vir, Daniel começou a sofrer um ataque, e esse ataque não fez ele parar o propósito que ele tinha no seu coração. Ele continuou na batalha, e por continuar na batalha, ele alcançou a vitória, ele venceu os demônios. Então eu preciso entender isso, que o adversário vai me bombardear. Se eu comecei no propósito, se eu quero entrar no reino espiritual, eu serei bombardeado. E não fica querendo escolher alvo não, porque Davi foi escolher de uma forma errada. Se fosse meu inimigo que se levantasse contra mim, eu teria suportado, mas foi meu amigo que se levantou. Não fica querendo escolher quem vai se levantar, quem vai ser usado pelo diabo, porque aonde ele achar lugar, ele vai usar para ir contra você, porque o alvo é você. Então não importa quem ele vai usar. Então você vai estar olhando na visão de Paulo de Efésios 6, sabendo que a tua luta não é contra seres humanos, a tua luta não é contra a parede, a tua luta não é contra o irmão, a tua luta não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra as pessoas, mas se o diabo achar lugar nelas, ele vai usar elas, e cabe a você ter discernimento para entender: eu estou no propósito, eu estou na batalha, eu estou numa guerra, eu estou orando, eu estou me humilhando, eu estou buscando, eu estou em oração, eu estou profetizando a palavra e fazendo
dia da batalha. Se tu te mostrar frouxo, grande será a tua queda. Então a vitória não é para quem está com Deus? Não. A vitória é para quem está jejuando? Não. A vitória é para quem permanece no propósito dentro do texto. Se você começar